Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. O que é isso? Hoje é 25 de dezembro de 2025. Quinta-feira, né? Hoje é quinta, né, Ju? Quinta-feira. Agora é 6h45 da manhã. A maioria das pessoas já deve estar dormindo ainda, né? Eu deito cedo. E aí, agora eu já levanto. Eu não aguento ficar muito tempo na cama também, não. Apesar que eu queria ficar, mas a mulher já levanta e a gente acaba levantando. Então entrou aqui co-host. Faça novos amigos. Bom dia. Como é que faz novos amigos? Eu não sei. Eu não entendo nada disso. Convidar? Não vou convidar não. Eu não sei se fala as coisas de Deus. Ai, ai. Jesuíno Pereira, bom dia. Então eu estou falando das pessoas do TikTok. Geralmente no TikTok entra muita gente. No Facebook entra menos. Só que esse horário cedo assim, eu acho que hoje não vai ter muita gente não. Pode ser que eu fique enganado, né? Edivaldo Denofredo, eu não sei ler esse nome direito não. Nica, um bom dia para vocês aí. Eu vou ter que fazer uma oração também, somente crer. Pedir a Deus para reforçar a minha energia, né? Eu tô andando muito cansado, gente. Cícero Ferreira, bom dia. Junqueira Freitas, bom dia. Fabrício, bom dia. Wander, bom dia. Dona Creuza, Aldair dos Santos. Entrou um aqui também no Instagram agora. Depois eu vou falar o nome dele lá, senão eu tenho que concentrar aqui. Reginaldo Silveira. Como é que é aqui? Caleb de Resende, bom dia, Caleb, Deus te abençoe. Tarcísio Luiz Henrique Nega @Gil Graças aí eu não sei ler isso aqui não. Judequinho, sei lá. Alzira Use 91 98 19 34 38 74 74 12 Nair Rodrigues e Caleb de Azevedo. Então, bom dia para todos vocês aí. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Ciclari Antônio entrou, bom dia, no Instagram. Esses que eu falei é no TikTok. Então vamos lá, né? Vou fazer uma oração, né? E a gente vai dar continuidade. O terceiro selo, parte 6. Né? Eu gosto de cantar somente crer primeiro, né? Deixa eu ver aqui. Somente crer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, eu venho te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui comunicando, falando da tua palavra, Senhor. Peço que o Senhor renova minhas forças, me fortaleça espiritualmente, fisicamente, que eu possa estar fortalecido na tua presença, Pai. Traga a tua palavra essa manhã, revela para nós o terceiro selo, fala conosco, Senhor.
É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então eu já marquei aqui, né? Geralmente eu marco. Deixa eu ver qual página que eu estou. Eu estou na página 28 do terceiro selo. E eu vou dar continuidade agora então, né? Eu estou andando cansado, eu não sei o que é isso. Então vamos lá. De que escola você veio? De nenhuma. Tem você seu cartão de companheirismo? O que é isso, vem? Ele era ungido de Deus. Ele disse: uma coisa tem, o machado está posto à raiz da árvore. Agora, isso era tudo que ele tinha. Falava em tempos de um lenhador. Não temos de um clérigo, víboras e machado, a árvore e assim por diante. Ele não falava em termos eclesiásticos. Então nós estamos falando do nosso profeta, na época que era João Batista. João Batista não era estudado. Ele falava a língua da natureza. Ele falava, o machado está posto à raiz da árvore. Então ele falava muita coisa sobre a natureza. Ele não tinha o estudo eclesiástico que tem o mundo, as pessoas religiosas. Mas ele era um homem separado de Deus naquele tempo. Mas Jesus disse que jamais houve um profeta como João Batista. Ele nunca houve um nascimento de mulher como ele. Até esse dia, correto? Ele era mais que um profeta. Era o mensageiro do pacto. Parou na brecha entre as duas dispensações. Vem mais que um profeta. Então eles não o conheceram. Eles não o entenderam. Ele era um tipo de sujeito estranho. Então, eles o perderam. Veja. Então, o mundo perderam João Batista, porque ele não andava segundo o que o mundo andava. Ele ficava muito envolvido nas coisas da natureza. Quando ele vinha repreender alguém ou trazer uma palavra de Deus, ele falava a linguagem meia rústica, diferente que o mundo está acostumado, né? Assim quando Jesus veio, então, e seguramente não o aceitaram. Aquele filho do carpinteiro não havia nada como aquilo, que já tinha um nome sujo por haver nascido ilegitimamente. E eles não iam ver um sujeito como aquele. Mas vejam o que Deus fez. Ele tomou iletrados, pobres pescadores, lenhadores, lavradores e prostitutas e deixou-os dignatários assentados ali porque o quê? Porque ele fez aquilo, porque ele fez tal coisa. Pode você imaginar? Porque aqueles reconheceram que ele era a palavra. Agora vamos observá-los por uns momentos. Aquilo está um velho e ignorante pescador, o qual nem pode assinar seu nome. A Bíblia diz que era ignorante e iletrado. Ele traz seus pecados e os lança ali. Vai ali embaixo para reviriguar
de que se tratava todo aquele alvoroço. Mas lá em seu íntimo, ele sabia que a Bíblia disse que o Messias, todos os hebreus buscavam o Messias, porque haveria de ter um acontecimento escriturístico quando ele chegasse. Não, gente, até para mim falar eu tô cansado. Eu acordei quando eu acordo, tem hora que eu acordo com a respiração ruim. Eu não fiz nem... Ô, Preta, traz essa bombinha aí pra mim, faz um favor. Não, até pra mim falar tá ruim. Tem hora, gente, quando eu dou crise aqui, até pra falar é ruim. Havia surgido muitos messias dizendo: sou eu. E seguia e guiavam as pessoas, as centenas, e pereceram e tudo mais. Mas veja, isso era para distrair a atenção do verdadeiro quando chegasse. Havia surgido muitos messias, dizendo: sou eu. E seguia e guiavam as pessoas, as centenas, e perceberam e tudo mais. Mas veja isso, era para distrair a atenção. Temos dito tanto e casacos de Elias. Temos tido mantos e casacos de Elias. E é tantas coisas mais, porém isso é apenas para desvirtuar do verdadeiro. Quando realmente... Deixa eu ver se eu jogo o outro aqui melhor. A respiração tá ruim hoje, viu, gente? Eu acho que é por causa disso que eu tô andando cansado esses dias. Eu tô achando que eu tô com crise. Tô aguentando nem trabalhar direito. Vem, isso é correto. Tem havido toda classe de pessoas que usaram mantos e versos e foram sepultados com o capuz ao inverso e demais coisas. Isso não. Isso só vindica. Eu acho que eu tenho que ficar um pouquinho calado.
Agora tá melhorando, graças a Deus. Tá. A minha esposa, quando ela casou comigo, gente, há pouco tempo, não agora, agora ela já sabe. Pouco tempo não, 10 anos. Agora é 10 anos. Aí eu dava crise, igual eu dei aqui agora, perto de vocês estão vendo. E ela faladeira igual papagaio. E ela queria atenção, sabe? Aí ela conversava comigo. E eu ficava igual eu tô com vocês aqui agora, ó. Pegando o ar. Calado. Porque eu tenho que ficar calado. Pra crise ir embora. Aí eu jogo o remédio, eu tenho que ficar calado, esperando. Ela achava que eu estava ignorando ela. Ela queria uma atenção a mais do que eu podia dar a ela. Ela chegava e falava assim, eu estou falando as coisas com você não está nem reparando. E eu estou apenas pegando um ar para me ver se eu melhoro. Tá vendo? Como uma nota falsa de dólar. Mostra que em alguma parte há uma verdadeira. Desculpa aí, viu, gente? Ainda bem que até pegou o negócio para me cuspir aqui. É só encontrá-la, vem? Ai, ai. Por isso que eu oro, quando eu oro, gente, eu gosto de orar, agradecer a Deus por eu estar respirando bem. Por isso que você do outro lado aí, ó, que tem sua saúde de tudo, agradece a Deus. Isso aqui é normal acontecer comigo, sabe? Eu já estou acostumado com isso. Mas não era para ser normal, não. Normal é você acordar e não ter dificuldade para respirar. Isso acontece comigo várias vezes. Mas quando ele veio, foi algo muito estranho. Ele chegou completamente contrário ao que eles pensavam. Vocês me desculpem aí, mas vai ser demorado hoje, viu? Eu tinha que ter feito isso antes de começar. Mas aí demora demais, eu tinha que ir lá fazer bombinha. Eu tinha que ter feito isso hoje. Porém, veio de acordo com a palavra. Eles não conheceram a palavra. Deixe-me dizer isso. Realmente, então você. Isso afundará até lá embaixo. Eu quero que obtenhamos isto. Esse é o problema contigo hoje. Veja, vocês não conhecem a palavra, vem? Jesus diz, vocês podem discernir os céus, porém o sinal do tempos não pode discernir. Disseram, temos a Moisés. Então, diz, se houvesseis conhecido a Moisés. Ô Preta, me dá mais uma água lá, fazendo favor, tem como? Eu acho que eu vou ter que tomar bastante água para ver se essa crise vai embora. Havereis conhecido a mim. Ele não conhecia a Moisés, e por isso não conheceram a ele. Ele só conhecia um credo que havia incubado. Agora vejamos esse velho pecador. Ele pôs suas cestas no chão e arrumou a barba embranquecida
e se aproximou. Eu creio que verei quem é esta pessoa. Ô, neguinha, preta, eu acho que ela não tá aqui não, eu vou ter que ir lá buscar essa água. Seu irmão lhe disse, vem, vamos descer aqui, disse. Aquele é o mesmo sujeito. É o sujeito de quem eles estavam contando outro dia. Fiquei a noite inteira com ele. A noite passada. Você se recorda? João, você é o que estive lhe falando. Sim, aquele homem selvagem ali embaixo. Desculpa aí, gente. Eu ouvi acerca dele. Bem, o velho Simão. Vocês sabem disso? Eu ouvi a respeito dele ali embaixo. Sim, estive ali embaixo. Uns 2 ou 3 meses atrás. Lá embaixo, sim. Eu vou falar com vocês. Eu tô lendo esse pouquinho aqui de página e eu já não tô muito bom para ler. Por causa da minha respiração. Tá vendo? Só para vocês entenderem. Aí eu gosto de fazer a leitura, eu gosto de estar aqui interagindo com vocês, mas só esse pedacinho aqui. Eu com essa respiração ruim, tá uma eternidade. Bem, ele disse, um dia ele estava de pé ali e disse algo muito estranho. Ele disse, vocês sabem, eis que vem ele nesse momento. Eles disseram, e como o sabes, olhou ali, e ali estava, de pé um sujeito comum. Ele disse, quer vir, Branca? Vem cá. Vem cá, Branquinho. Vem, sobe. Pode vir. De ali embaixo. Sim, estive ali embaixo. Uns 2 ou 3 meses atrás. Lá embaixo, sim. Bem, ele disse. Em um dia, ele estava de pé ali e disse algo muito estranho. Ele disse, se vocês sabem, eis que vem ele, nesse momento. Eles disseram, ele? Disseram, e como o sabes? Olhou ali e ali estava de pé, um sujeito comum. Ele disse, eu vejo o Espírito de Deus descendo em forma de uma pomba. E ouçam uma voz dizendo, este é ele, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, hein? Eu nem anotei a hora que eu comecei. Eu me perdi a hora que eu comecei, gente. Hoje está tudo diferente hoje. Eu nunca fiz uma live que eu não estivesse totalmente com a voz boa e com a respiração boa. Eu vou ter que pegar uma água aqui, é rapidinho, gente. Desculpa aí, mas a esposa eu acho que já saiu. Eu peguei a água aqui, ó, já estava no jeito, graças a Deus.
habitar. Então ele entrou diretamente na água e o batizou. Deste modo, bem ali, ele disse que o conheceu. Ó, eu não sei. Simão disse, tenho ouvido dessas coisas muitas vezes, mas ele soube, porém, ali em seu coração havia uma semente predestinada, vem? Jesus disse assim, correto, suba até ele. Subiu, disse, vou ali à reunião para ver. Subiu ali. Jesus estava de pé ali. Simplesmente um sujeitinho comum. Aproximou-se. Ele disse, ora, teu nome é Simão. Teu pai se chama Jonas. Isto demonstrou a Simão porque essa pequena semente de vida eterna bateu ali. Sim, Senhor. Disse, espere um momento. Como é isso? Você realmente nunca me viu? Nem tampouco conhece o meu pai, porque faz anos que morreu. Porém, aqui vem você. Me disse essas coisas. Agora, eu sei que a Bíblia diz. Agora, não é para voltar ao que os anciões dizem. Mas a Bíblia diz que o Messias seria um profeta. Ali ele está. É ele. Então ele aqui detectou que Jesus Cristo também era um profeta. Que ele era o Messias. Porque não tinha como ele saber essas coisas dele. O pai dele já tinha morrido. E ele sabia o nome do pai dele, se ele nunca tinha visto Jesus. Um dia ele passou por Samaria, indo para ali, juntamente com um grupo de judeus. E se apartou deles. Essa pequena mulher de má reputação saiu. Talvez fosse muito bela. Vocês sabem. E ela havia sido lançada na rua desde menina. Ela ia por ali. Talvez tivesse pensado sobre algo. Subiu até ali e colocou o balde abaixo. Hoje não tá bom para mim fazer live, viu, gente? E começou a abaixar o sarilho, você sabe, para tirar a água. E ouviu a um homem dizer, dai-me de beber. Ela olhou ao redor. E ali, assentado, eis que um judeu de meia idade. Hoje eu fui pego ao vivo aqui com a crise. Hoje foi ao vivo. Ela disse, não é você judeu? Você não deve fazer isso. Não é próprio que você fale a mim. Eu sou samaritano. Vamos ver se a água me ajuda aqui.
Ele disse: mas se você soubesse com quem está falando, você me pediria para lhe dar de beber. Disse: onde está o teu cântaro? Vem, onde está a tua corda? Bem, ele disse: a água que eu dou à vida. A água que dou é a vida. O quê? Vem. Ora, ela disse: ora, todos vocês desejam orar em Jerusalém. E nossos pais adoraram. E nossos pais adoraram. Ele disse: correto. Porém, disse: nós judeus sabemos o que adoramos. Mas disse: você sabe? O tempo vem quando os homens não adoraram, nem em Jerusalém, nem nesta montanha. Ele disse: eles adoraram a Deus em espírito, porque ele é o Espírito. Espírito e verdade. Bem, ela começou a analisar. Vocês sabem. E ele disse: vá, chama teu marido. Chama seu marido e volte aqui. Ela disse: meu marido? Eu não tenho nenhum marido. Ora, disse: isso é verdade. Disse: tu tens vivido com 5 e agora está com o 6º. E disse: você tem tido 5 e você sabe, você disse a verdade. Então aqui ele já discerniu o coração dela. Eu quero falar uma coisa com vocês, que tem hora que as pessoas, quando a gente começa a conversar com a pessoa, principalmente eu quando eu vou conversar com a pessoa, eu estou escutando a pessoa e ela começa a contar os problemas dela, ou algumas coisas dela. Eu escuto o problema dela. E aí eu vou tentando captar qual que é o problema daquela pessoa. Onde que causou aquilo? E Jesus do mesmo jeito. Ele descobriu que ela não era casada. Por isso que ele chamou o marido dela. Mas ele já sabia que ela não era casada. E ele falou com ela: você já teve 5 maridos. E o que você tem agora, o 6º também não é seu marido. Então só ele e ela que sabia dessas coisas. Por isso que as pessoas têm hora que descobrem que a pessoa é uma pessoa de Deus. Observe, o que foi isso? Aquela luz chocou com aquela semente. E isso tinha estado ali, a qual havia sido falado por Deus. Sim, Senhor. A semente estava na terra. Quando Deus afastou as águas e o sol e atingiu isso brotou. Correto. Vem? Tudo o que necessitava era do sol. Apenas precisava de luz. Sim, Senhor. Aqui você pode colocar na vida dessa mulher aqui. Ela, quando ela era criança, ela foi jogada para fora.
Então, devido à circunstância, ela era uma mulher de má fama. Mas dentro do coração dela, ela era uma filha de Deus. E ela já teve 5 maridos, 5 homens que não eram seus maridos, e o sexto também não era. Mas ela precisava encontrar com Jesus, com a palavra de Deus, para revelar essas coisas para ela e trazer a semente original, que ela era uma filha de Deus. E quando ela encontrou com Jesus, que é a palavra de Deus, que é o sol, que é a luz, ela pode brotar a semente que está lá dentro do coração dela. E ela vai descobrir que, na realidade, aquilo que ela estava fazendo é porque ela ainda não tinha encontrado com Deus. Ela não tinha revelação. E a partir do momento que Jesus revela para ela que não é lícito ela ficar com 5, 6 homens e ter uma vida mais digna, é revelado para ela, e depois disso ela não faz isso mais. Então só faltava a luz chegar até essa pessoa, porque ela era uma semente boa. Tem muitas vezes que mesmo a semente boa está fazendo coisas erradas, que está precisando que a luz chegue a ela e manda as trevas embora. Então, quando o Espírito Santo nele resolveu sua vida passada e mostrou isto a ela, a luz atingiu isto. Ela disse: Senhor, percebo que tu és um profeta. Ela disse: agora, nós sabemos, eu sei, que quando o Messias vier, isso é que ele será. Uma pessoa, quando ela encontra a luz, ela sabe que aquilo é de Deus. Tem muitas pessoas aí que estão precisando encontrar a luz, encontrar homens verdadeiros de Deus, que vai falar essas coisas para ela, vai falar: não, esse homem é diferente. Esse homem tem alguma coisa de Deus. E assim ele vai captar o espírito dela, vai fazer conexão para ela e vai trazer luz para a vida dela. E não temos tido um profeta por centenas de anos. Nós nunca tivemos um verdadeiro profeta por centenas de anos. E ela disse: como tu me falas de meus maridos e me falas quantos tenho tido e demais coisas. Então ninguém nunca tinha falado essas coisas com ela. E ninguém nunca tinha conectado com o espírito dela. Muitas vezes, as pessoas que estão aí do outro lado, estão escutando, elas estão precisando que você conecta com o espírito dela. Você escuta ela falar, Deus te dá revelação para você entender o caso dela, e você começa a captar o espírito dela e falar coisas para ela, que Deus te ajuda a mostrar para ela que você é um filho de Deus, que você está trazendo luz para ela. Fala assim: não, ele está falando coisas aqui que realmente eu precisava ouvir. E isso é Deus trabalhando com a pessoa do outro lado para ajudar ela. Disse: eu não entendo. Disse: quando o Messias vier, bem, ele fará aquilo. Mas quem és tu? Quem é você? Você é uma pessoa diferente. Você não me criticou que eu sou uma mulher de má fama.
Geralmente as pessoas não vêm conversar comigo, mas você é uma pessoa diferente. Você entendeu meu problema. Isso precisa ser um homem de Deus. Ele disse, eu sou. Era isso, vem uma prostituta. Muitas vezes as pessoas, elas olham só a capa, só a aparência aqui externa. Mas lá dentro daquela prostituta tinha uma semente de Deus. E Deus está procurando pessoas assim, que tem a semente de Deus lá dentro. Não está olhando a capa por fora, a aparência. E ela era uma prostituta. Vocês do outro lado que gostam de julgar as pessoas, pode ser que aquela prostituta que talvez você viu, que você criticou, possa ter uma semente de Deus. Porque nós, homens de Deus, nós não olhamos a aparência. Nós olhamos o interior, o coração, a semente da pessoa. Se a palavra vem e conecta com a semente, com o coração da pessoa lá dentro, e aquela palavra traz vida para aquela pessoa, com certeza aquela pessoa tem que mudar. Então nós que trazemos a pregação, nós que falamos com Deus, a gente não olha a estética. Muitas vezes a gente olha, é o coração da pessoa. E todo ser humano deveria fazer isso, mas não, o povo está querendo olhar só a aparência. Se a pessoa está bem vestida, se a pessoa está assim, já vai julgando a pessoa já de cara. Você vê, Deus foi lá falar com ela, sendo uma prostituta. Ninguém queria aproximar dela. Os sacerdotes olharam ao redor e disseram, bem, eles tinham que dar resposta às suas congregações. Disseram, não mexa com aquele indivíduo. Ele está possuído pelo demônio. Tá vendo aí, gente? Então a congregação, aqueles homens religiosos, começaram a olhar aquilo. E começaram a falar, não mexa com isso, ele está possuído pelo demônio. Por que que eles falaram isso? Porque a maioria de hoje, os religiosos, é do mesmo jeito. Se você tomar uma atitude diferente daqueles religiosos, que nem aproximavam da prostituta, e resolver o problema daquela prostituta, tirar ela daquele pecado que ela estava de prostituir, e trazer ela para a presença de Deus, eles vão começar a falar que você é um demônio, porque você é diferente. Porque eles não chegam perto. Porque eles não resolvem o problema da pessoa. Porque eles não têm Deus. Eles são apenas uma manada. Eles não conseguem discernir o pensamento do coração das pessoas. Muitas vezes você não precisa nem ter dom. É só você começar a dar atenção para a pessoa, conversar com ela, deixar ela abrir. Você fala, não, ela pode ter uma semente boa. Vou lançar uma palavra aqui nela, aqui, vamos ver. Se a semente dela for boa, ela vai captar. Isso é tudo. Agora, ali está. A diferença é a mesma coisa hoje. Vem? A mesma coisa hoje. Atinge exatamente, sim, Senhor. Ela sabia disso, porque a luz fez contato. Tá vendo? Quando a luz faz contato com a semente tem que brotar. Por isso que eles falam, você quer ter uma vida melhor, você quer se aproximar de Deus, vai até a luz. Vai até a palavra de Deus.
Você está com algum problema aí do outro lado? A sua vida não está boa? Você acha que tem que melhorar alguma coisa? Vai até a presença de Deus. Vai até a luz. A luz, com certeza, manda as trevas embora. Agora, se você ficar só nas trevas, na escuridão, como que a luz vai chegar aí? Você tem que sair das trevas e ir para a luz. Aqueles pescadores, lenhadores, agricultores, cobradores de impostos, prostitutas, todos eles viram nele o que as simples escrituras disseram que ele faria. E todos os fariseus não puderam ver, tá vendo? Só as pessoas ignorantes que tinham problema, não tinham estudo, que conseguiram ver que aquele homem era um homem de Deus. Mas os fariseus, os religiosos, os homens estudados não viram. Hoje é do mesmo jeito. As pessoas estão querendo olhar religião, aquelas coisas, e muitas vezes aquelas religiosas não tem nada de Deus. Mas quando você conversa com uma pessoa simples, talvez sem estudo, incapacitada, ela consegue ver Deus em você. Por causa de suas tradições. O irmão Brana faz uma pausa e gesticula algo. A congregação responde. Afirmativamente. Eles não puderam ver. Por quê? Por causa de sua tradição. Mas a prostituta, os lavradores e todos os demais ouviram. Por isso que eu falo com você, que essa mensagem é uma mensagem de Deus. Muitas pessoas aí estão assistindo, mas muitas podem falar que não tem nada de Deus. Basta do jeito que você está vendo aí do outro lado. Umas vão ver, outras não vão ver. Todos os que foram predestinados, quando saíram as dúvidas, a semente começou a crescer. Isso é correto. O que ela fez? Ela disse: bem, tem sido para mim um grande prazer conhecer o Messias. Então ela reconheceu que ela era a luz. Mas tem pessoas que não reconhecem. Não, irmão, correu diretamente para a cidade e se esqueceu da água. Ela disse: venham ver, vejam um homem que tem me dito todas as coisas que tenho feito. Não é essa a mensagem, coisa que as Escrituras dizem que fará o Messias? Não é exatamente isso? E as pessoas podiam ver aquela mesma coisa. Como Jesus Cristo disse em São Paulo, João, em São João 14:12. Isso sucederia outra vez. Ele falou isso também em Lucas, quando ele disse: como foi nos dias de Noé, como Deus se manifestou em um homem e disse quem estava atrás dele. E o que Sara fez? Riu na tenda. E todas essas escrituras
de Malaquias e as demais predizeram o que sucederia nos últimos dias. Hebreus 4 diz: quanto a predisseram o que sucedeu nos últimos dias, quando a palavra voltasse a Malaquias 4, disse que ela voltaria por meio de um homem. Hebreu 4 disse: a palavra de Deus discerne os pensamentos do coração. Está vendo aí que a palavra de Deus discerne o pensamento do coração? Por isso que tem muitas vezes que você está conversando com a pessoa, tem hora que você fala coisas para ela que o coração dela estava querendo escutar aquilo, e ela fala: não, parece que você escutou o que eu queria que você falasse. Parece que Deus revelou para você. Porque discerne. E eles podem ver isso. E em andamento. E lhe dão as costas. Suas tradições escondem isso. E tornam isso sem nenhum efeito. Então tem hora que você fala coisas que a pessoa, que ela sabe que aquilo é verdadeiro, só que a tradição esconde aquilo. E se você não tomar cuidado, vai parecer que não é verdadeiro. E aí você perde a bênção que você poderia ter recebido. Estamos exatamente aqui. E isso é tudo, ó. Você sabe? Ele poderia fazer a mesma coisa hoje. Ele pode fazer a mesma coisa hoje com você aí do outro lado. Poderia vir à cena e fazer a mesma coisa que você no passado, como ele disse que faria, bem? Ele prometeu fazê-lo. Ele prometeu que eu faria. E se ele faria as mesmas coisas, o mensageiro de Laodiceia deve fazê-lo. E quando se a igreja de Laodiceia vier, essas coisas fará exatamente como fez a igreja hebreia no princípio. Não importa quanto perfeitamente isso seja vindicado. Eles fariam isso de qualquer modo. Que coisa! Agora disse que voltaríamos. Gente, eu acho que já está dando um horário, não está não? Precisa não lembrar a hora que eu comecei não, né? Nós voltaríamos à palavra original e se manifestaria segundo a promessa. Quero também. Você lembra a hora que eu comecei? Não, né? Para restaurar novamente a fé original novamente. E ele se deu a conhecer que estava morando entre seu povo. Ao fazer essas coisas, ele poderia até mesmo permitir que se tomasse sua fotografia, prová-la cientificamente. Isso aqui que ele está falando é do nosso profeta. O nosso profeta, ele foi o único sobrenatural que foi fotografado, e a coluna de fogo estava em cima do nosso profeta. E ele deixou aquela fotografia acontecer. Levaram para o laboratório, levaram para o FBI, e foi comprovado que o único homem sobrenatural, que é o nosso profeta William Marlon Branham, que já morreu, o único que foi fotografado que tinha uma luz sobrenatural. Se você aí do outro lado nunca escutou, está achando que isso aí é um paradoxo, alguma coisa, joga lá no Google lá e tenta lá escrever lá. O único homem sobrenatural que foi fotografado foi o nosso profeta. Nessa era que nós estamos vivendo. Ainda assim não o creram. Então as pessoas ainda não creram no sobrenatural. E foi provado, foi testificado, foi fotografado e foi tudo cientificamente provado que aquilo era um sobrenatural.
A prova permitiu que o olho mecânico da câmera o apanhasse parado ali. Aquela mesma coluna de fogo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Para mostrar que aquilo que é científico em todos os aspectos. Cientificamente, na esfera espiritual, que todos os modos poderia ser vindicado, tem sido vindicado. Então eu quero dar uma palavrinha para vocês aí. Deus precisa do mensageiro, precisava, que a mensagem já veio. A mensagem que eu estou lendo para vocês aqui, que esse terceiro selo aqui que eu estou lendo para vocês, é do nosso profeta William Marlon Branham, que é o 7º anjo de Deus, que Deus prometeu que ia trazer ele na terra para restaurar todas as coisas da palavra de Deus, das coisas que os mensageiros dos profetas passados, das 7 eras da igreja, precisaria trazer para o povo. Cada profeta trouxe uma parte. Então são 7 eras da igreja. Essa que nós estamos são a era de Laodiceia, é a 7ª. Não vai vir mais nenhum profeta. O 7º anjo, que é o profeta final, é esse que eu estou lendo a mensagem dele, que é o nosso profeta William Marlon Branham. E ele veio para restaurar a mensagem para o povo de Deus, para que o povo de Deus não seja enganado com esse mundo. Então, Deus vindicou esse profeta. E cientificamente, para provar para essas pessoas dessa geração, que somos nós, o Senhor Jesus Cristo deixou ser fotografado numa coluna de fogo, vindicando o nosso profeta. Quando o nosso profeta estava no púlpito e foi fotografado, foi levado para o laboratório, foi para o FBI, é o único sobrenatural que existe na face da terra hoje, que foi fotografado, que foi o nosso profeta. Então, cientificamente, isso já foi provado. Só que, igual eu estou falando, as pessoas não vão crer, mas foram provados. E muitas nem viram ele. E eu não conheci o profeta já morreu. Eu estou com a mensagem dele aqui, eu sou de Belo Horizonte, o nosso profeta nasceu nos Estados Unidos. E a mensagem dele foi para o mundo afora, para que todas as pessoas possam receber essa mensagem que eu estou lendo para vocês, para que as pessoas possam, através dessa mensagem, conhecer todos os verdadeiros segredos de Deus, as coisas que precisa para sua noiva ser restaurada, para nós sermos arrebatados nesse mundo. E para que todos os eleitos Deus possa trazer para si. Então essa mensagem que sempre eu estou lendo para vocês, ela é do último 7º anjo, que é o nosso mensageiro, que é o nosso profeta Elias. Só que no nome de William Marlon Branham. Porque Elias é um ministério. E o ministério de Elias, ele vem em vários homens de Deus. Ele vem em João Batista, ele veio em Paulo, ele veio em Moisés, ele vai vindo nos homens de Deus. E nessa última era, que é essa de Laodiceia, ela veio no William Marlon Branham, o nosso profeta, com o ministério de Elias. Então, ele curava, ele ressuscitou pessoas, um homem comum como a gente. Mas só que ele tinha o ministério de Elias. Ele não era um reformador. Como homens de Deus, era reformador.
Lutero era reformador, Martinho, Wesley, tudo reformador. Eles traziam a palavra de Deus, era contra aquelas religiões daquele tempo, né? Que eles vinham trazendo umas coisas que naquele tempo precisava ser restaurado, só que eles não eram profeta. Agora, o nosso William Marlon Branham, nosso profeta, ele sim veio com o ministério de Elias como profeta. Então essa mensagem que eu leio para vocês, vocês não sabem o valor que essa mensagem tem. Isso aqui vale mais do que prata, do que ouro. Você tem um tesouro no céu. Isso aqui, ó, é a sua salvação. Se você captar o que eu estou lendo com você aí, ou se tiver um pouquinho só de... Você vai ver como que isso aqui é maravilhoso. Então eu devo terminar, tá, gente? A minha respiração não tá boa. Hoje as coisas saíram fora do controle. Nunca isso aconteceu comigo, tá? Deus está ao vivo e a minha respiração fica ruim. Não sei, mas é coisa de Deus, Deus sabe de tudo, né? Ó Deus, nos ajude. Ó, apenas vamos parar aqui. Mas que Deus nos ajude a ver isso agora. É minha oração. Enquanto nós aproximamos agora, para que não retê-los aqui. Até muito tarde, Deus nos ajude a ver. Creio que o Espírito está aqui sobre nós. Estaria bem agora que Ele nos ajude a revelar, abrir este selo. Vou ver se dá para me ler mais essa aqui, tá? E aí eu vou encerrar, porque eu estou aqui, Deus, de 6 e pouca. Eu não sei a hora certa, tá? Leiamos como vemos o estado de que a igreja se enquadra. Temos visto onde ela tem estado, visto o que fizeram, visto onde ela deveria chegar. E temos visto ali, e vimos o que estava suposto a fazer. Eles fizeram exatamente aquilo. Agora vê você onde estamos. Você faz o julgamento. Eu não posso julgar. Sou apenas responsável por trazer a palavra de Deus, exatamente como ela me é dada. Assim posso entregá-la. E quando não for dado a mim, não posso entregá-la. Ninguém mais pode. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Então agora ele está começando a revelar o terceiro selo. Então ele viu um cavalo preto, e olhou, e estava em cima, e eis um cavalo preto sobre, estava sentado, e tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que disseram: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Agora o cordeiro tem um livro em suas mãos, abrindo os selos. Tem aberto o primeiro, o segundo, e agora está abrindo o terceiro selo. E quando ele rompe o terceiro selo, o cordeiro rompe. E o terceiro selo é a besta. Então Deus está abrindo o terceiro selo, e o terceiro selo é a besta. Agora, quantos sabem com que se parecia o terceiro? Besta se parecia como um homem. A primeira se parecia como um leão. A outra se parecia como
um bezerro e um boi, e a terceira se parece como um homem. Então a terceira besta é um homem. A primeira besta parecia um leão. A segunda parecia um bezerro e um boi. Mas a terceira é um homem, como um homem. E ele ouviu, e a criatura vivente, a besta, a criatura vivente, como um homem, disse a João: venha, veja o que é isto, esse ministério que tem estado escondido. Então estava escondido por muitos anos. Todos esses anos de redenção, desde a fundação do mundo, tem estado escondido sobre este selo. E que vai acontecer agora. Vejam o que é isso. Então ele o abre. Um trovão ressoa e o cordeiro abre estes selos. Agora João se aproximou para ver o que seria. E o que ele viu um cavalo preto. E seu cavaleiro tinha um peso, ou uma balança em sua mão. Agora, essa foi a primeira coisa que ele viu. Quando o cordeiro anunciou isso, abriu o selo, então, outra besta. Veja, aquelas bestas tinham seu turno para anunciar. Vem e vê. E João, olhando, eles estavam, talvez, desta maneira. Ele caminhava por aqui quando o cordeiro abriu e caminhou novamente. O trovão ressoa, como vimos no primeiro selo. Ele observava para ver o que sucede. E ele vê um homem vindo, primeiramente, sobre um cavalo branco. E lhe observa enquanto ele cavalgava. João ouviu até o fim. Ouviu descer em seu cavalo branco. Tinha um arco na mão. E o cavaleiro tinha. E ele não tinha flechas consigo. A próxima coisa que ele vê, ele recebe uma coroa e cavalga diretamente até o fim. Eu acho que eu vou encerrar aqui, gente. Vocês não levam a mal não, mas eu vou ter que encerrar. É 8 horas que vai dar. Hoje eu não estou bem. Eu tenho que ser sincero com vocês. Hoje eu também não estou bem. Eu tenho problema respiratório. Eu deveria ter feito a bombinha, sei lá. Eu deveria ter feito. Então eu vou encerrar na página 34. Vocês me perdoem aí. Dava para ir mais, mas eu não estou bem hoje. Mas eu acho também que já deve estar dando 1 hora já, viu? Eu não anotei dessa vez, não. Já está dando 1 hora, com certeza. Então Deus abençoe vocês. Espero que vocês possam ter compreendido. Quem chegou depois aí, me perdoa. Mas aí no Instagram até que você consegue ver o vídeo depois aí, ó. Na hora que eu republicar aí, se você estiver perdido, tiver curiosidade, você consegue ver. Já no TikTok aqui, o pessoal tá comigo aqui, Deus de cera, né? Eu faço ao vivo no TikTok e no Instagram. Depois eu salvo essa live, jogo lá no YouTube e quem quiser ver também no YouTube também consegue ver. E depois eu republico aí também no TikTok. Então Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam ter um dia bom com a sua família aí, né? Hoje é um dia que as pessoas se reúnem com a família, né? As pessoas estão mais assim hoje, mais aptas a escutar as coisas de Deus, né? E que isso possa, né? Não ser só hoje na sua vida, que é um dia
que as pessoas estão com o coração assim mais incrementado com as coisas de Deus, mas que possam ser diariamente na sua vida, né? Que você possa ter mais amor com o seu próximo, né? Que você possa ser uma pessoa mais próxima das coisas de Deus, não tão distante de Deus como o mundo tem estado. O mundo está tão próximo do mundo que a palavra de Deus não consegue chegar no coração das pessoas. As pessoas colocou tanto mundo na vida delas que elas não conseguem tirar as coisas do mundo e deixar a palavra entrar. E nós precisamos mais colocar Deus na nossa vida e tirar mais as coisas do mundo e jogar fora. Mas as pessoas estão muito ligadas nas coisas carnais aqui, né? Mas que você possa meditar sobre isso, raciocinar, entender que tem que ter uma mensagem. Não, eu estou com vontade de ir lá no banheiro, gente. Eu tenho urinação, vocês não sabem. Você tem que ter uma mensagem que venha contrapor as mensagens religiosas. Eu vou lá no banheiro, eu vou ver se eu consigo falar. Eu tenho que ir lá no banheiro, porque a urina é solta. Senão eu não dou conta. Infelizmente, não tem jeito. A respiração tá ruim demais. Hoje está difícil, mas tá bom. Deus sabe de tudo. Então, gente, Deus tem que ter uma mensagem aqui na Terra para contrapor a mensagem das religiões. Por que você está falando isso? Eu estou te falando porque naquele tempo os religiosos mataram Jesus. Não foi as pessoas leigas que não sabiam nada de Deus. Foi os religiosos. E nesse mesmo dia, nessa mesma era de Laodiceia que nós estamos vivendo aqui, o mundo já está matando Jesus. Matando como? Hoje, em dia, o que mais tem é religião, é igrejas. Qualquer esquina que você for aí do outro lado, você vai achar a igreja. E geralmente as pessoas vão na igreja perto de casa, que é mais acomodado para elas. Ô Sans, Deus te abençoe aí do outro lado, meu amigo Sans. Então, as religiões é as que mais matam hoje. Então Deus precisa de uma mensagem para combater todo esse sistema religioso, para ver se salva alguém aí do outro lado que esteja preso nessa religião, para mostrar para ele do outro lado que quem salva é o Senhor Jesus, é a palavra de Deus, não é a religião. As religiões já estão andando muito distante de Deus. Porque cada religião, cada sistema, não tem a palavra total de Deus. Eles têm algumas coisas de Deus, mas a totalidade da palavra de Deus já não tem mais. Então Deus envia um profeta nesses últimos tempos para conectar, ligar as coisas de Deus
que é necessária, que todas as pessoas necessitam e precisam saber, para elas desconectar do sistema religioso e entrar na palavra de Deus. O que é que o profeta traz? O que é que o Senhor Jesus traz? Ele traz o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, que é um profeta, e ele nos revela o batismo correto. Qual que é o batismo correto? O batismo correto é no nome do Senhor Jesus. Não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você precisa primeiro batizar, o batismo correto. Depois vem santificação, justificação e batismo com o Espírito Santo. 3 etapas. Depois você precisa fazer uma ceia. A sua ceia tem que ter pão asmo e vinho. Tomar a ceia correta. Lavar os pés uns aos outros do seu irmão. Santificar a sua vida. Separar das coisas do mundo. Limpar-se mais. E aí, Deus pode trabalhar com você. Então, a mensagem que eu costumo trazer para vocês aqui é do nosso profeta, esse carequinha aqui, ó. Esse aqui, ó, é o sétimo anjo. Esse homem aqui tem o ministério de Elias. Esse homem aqui é o último mensageiro dessa era de Laodiceia que nós estamos vivendo. É a única mensagem que salva as pessoas, para corrigir as pessoas a se aproximar de Deus. Sem essa mensagem aqui, não tem como a pessoa se salvar. Se ela não tiver um batismo correto, se ela não tomar a ceia correta, se ela não arrepender do seu pecado. Primeira coisa, você vai ter que arrepender do seu pecado. Reconhecer que seu pecado, que seu batismo não é correto e é batizar no nome do Senhor Jesus. Porque quando você batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está sendo batizada no atributo de Deus. Deus é Pai, Deus é Espírito, Deus é tudo, mas o nome do Senhor Jesus é o Senhor Jesus Cristo. Quando você vai batizar uma criança, principalmente um pai, ele vai colocar o nome que ele requer da criança lá e ele vai colocar o nome dele na criança. Então, você como filho, você precisa receber o nome do seu pai. E o nome do seu pai é Senhor Jesus. Não é Pai, Filho e Espírito Santo, não. Esses são os atributos do Senhor Jesus. Mas o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Quando você vai expulsar um demônio, orar para o enfermo, você ora. Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo essa enfermidade. E por que quando você vai batizar, você não batiza no nome do Senhor Jesus? Então isso aí que aconteceu lá nos anos 300, eu não sei falar certo não. Lá em Nicéia, quando a Igreja Católica começou a colocar a Trindade nas igrejas. Mas no princípio, o batismo era no nome do Senhor Jesus. Então precisou que um profeta viesse e nos mostrasse que o batismo correto é no nome do Senhor Jesus. Agora, se você não tiver essa revelação e continuar com esse batismo seu errado aí do outro lado, que é o batismo da religião, você ainda não vai ter o Espírito Santo. Você não vai ter ainda a revelação de Deus. Então, as minhas mensagens que eu faço aqui é para mim tentar mostrar para as pessoas do outro lado a mensagem do último sétimo anjo, que é o nosso profeta Elias, que o Senhor nos reivindicou
para que nós não sejamos enganados como as religião engana muitas pessoas. Então, a mensagem de hoje, dia 25 de dezembro, para você, é que você volte para a palavra de Deus. Porque se você ficar do jeito que você está aí, do jeitinho que você está, não precisa fazer nada não. Só ficar do jeito que você está. Você ainda não recebeu a mensagem do sétimo anjo. E ela veio de longe, ela veio lá dos Estados Unidos. O profeta nasceu lá. O profeta já faleceu, já está morto. Só que ela chegou em um livreto assim, ó, para te revelar os mistérios do Senhor Jesus. E eu faço live quase todo dia de manhã aqui, para mim ver se eu consigo mostrar para as pessoas, só a pessoa ter um discernimento, só a pessoa ler a Bíblia para ela ver. Você acha? Eu não sei te falar exatamente quantas mil igrejas tem no mundo. Só quero deixar só essa pergunta que eu já vou encerrar aqui. Eu só quero que você fique com isso aí. Você pode até não concordar com o que eu falei. Eu só quero que você faça só um pensamento aí. Só esse pensamento aí que eu quero que você esteja aí do outro lado. Você acha que se o sistema religioso tivesse Deus, que realmente fosse a igreja verdadeira, você acha que o mundo ia estar desse jeito aqui que ele está? Todo perverso, todo atrapalhado, as pessoas cada dia que passa estão piores do que antes, lá no passado, porque Deus falou que o tempo se terminaria no tempo de Sodoma e Gomorra, no tempo de Ló, no tempo de Noé. Amantes de si mesmo, gananciosos, presenciosos, casavam-se e davam em casamento. O que você mais vê aí é divórcios hoje em dia. Pessoas que não amam o seu próximo, que iam matar pais e mãe. Então o que eu estou querendo que você pensa fora da caixa, não com a cabeça religiosa da religião que você pertence. Se a igreja salvasse, o mundo estaria melhor. Porque tem milhões de igrejas. Se você for em cada esquina que você observar no seu bairro aí, você vai ver uma igreja aberta. E igreja não salva. E muitas vezes tem pessoas que estão na igreja lá, tem pessoas que nem na igreja talvez se você conversar com ela, o espírito dela é melhor do que a pessoa que está na igreja. Então, o que salva é a palavra de Deus. Então, o que Deus fez? Deus teve que trazer uma mensagem que combata o sistema religioso. Que um sistema religioso não tem Deus lá dentro. Ele colocou o batismo errado nas igrejas. Todas as igrejas batizam no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A sua também deve ter batizado assim. E se você não tem o batismo correto, que é o nome do Senhor Jesus, você não tem o batismo correto. Só aí já dá para você perceber. Uai, todas as igrejas batizam no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todas as igrejas não tá, as pessoas estão de mal a pior. E eu sou batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o correto é ser batizado no nome do Senhor Jesus. É só você fazer essa comparação para você ver. Então, Deus abençoe. Vou deixar esse raciocínio aí com você aí do outro lado. Se a palavra de Deus tocar no seu coração, você vai investigar. Busca lá na Bíblia, lá. Quando o Senhor Jesus, quando Pedro foi conversar com os discípulos e falar com eles assim, vocês já foram batizados? Eles falaram assim, nós não sabemos nem de que batismo vocês foram batizados. Aí vocês devem ter sido batizados
no nome de Pedro ou de João, ele falou assim, então, fica quieto aí, arrepender de vossos pecados, seja batizado de novo, no nome do Senhor Jesus, para o perdão de vossos pecados, e sereis revestidos com o Espírito Santo. E aí eles ficaram esperando até eles receberem o Espírito Santo. E depois que eles receberam o Espírito Santo, outras pessoas falaram, uai, vocês estão bêbados, vocês estão... Tanto Pedro falou assim, não, eles não estão bêbados não. Eles receberam o Espírito Santo. Agora eles falam em língua, agora eles profetizam. Ali eles receberam o Espírito Santo. Mas ali eles foram batizados no batismo correto. Então, se você não for batizado no batismo correto, você apenas está numa religião comum. Então, Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar aqui no Instagram e depois eu encerro no TikTok depois. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Eu acho que eu passei de 1 hora, tá?